E aí, gente, sejam bem-vindos de volta depois de tanto tempo, né? Sem uma resenha, mas não é que eu não tava lendo, diminuiu um pouco o ritmo, mas eu não consegui fazer porque tive um problema com o telefone quebrou, eu não conseguia mais gravar e eu até tentei gravar com ele, mas ficou muito ruim. Aí eu tava esperando resolver a situação, trocar pra poder chegar. O telefone chegou, eu adoeci, aí eu não gravei. Vamos para o vídeo de hoje, né? E é um vídeo até que tem uma outra pegada histórica, assim, eu tô mais voltado para esses livros que eu já tive algum contato de alguma forma, né? E um desses é o dessa resenha de hoje, que se trata de Helena. Helena, o livro de Machado de Assis, é um dos clássicos um escritor clássico da literatura nacional, e acaba que ele é dividido em duas fases, né, que o pessoal fala, que são os livros, o Machado realista, né, os livros que são da época do realismo, e a outra que é da época romântica, que no caso é Helena. Que inclusive na introdução desse livro já vem comentando sobre essa questão, né, de que Helena já aponta essa mudança do escritor para o realismo. E realmente tem algumas pequenas gotas assim do que a gente chama do movimento realista. Deixou esse livro bem melhor para mim, porque eu sou um cara que gosta muito mais do realismo do que do romantismo. Não que eu desgoste, tá? Então, após recuperado dessa doença aí, com o telefone aí pra gente gravar, vamos pra resenha de hoje. E eu queria começar comentando que Helena, se você tá com essa edição aqui, ó, série Bons Livros da editora Ática, que você provavelmente só vai achar no sebo, não deve existir mais hoje. Então, se você tiver com essa edição, não comece lendo a introdução. Eu queria ler a introdução que era para ter um panorama mais geral, entender melhor a obra quando eu fosse ler. E me deu um pouco isso, mas também me deu um spoiler muito grande e eu só fui perceber isso depois, quando eu já tinha visto o final da história. Então, se você nunca leu Helena, não comece pela introdução que tem nessa edição e que deve ter em outras, inclusive. Eu indico você ler primeiro o livro e depois você ler essa introdução que tem, que essa introdução essa daqui foi feita pela Ana Maria Almeida. E aí, sobre Helena, né? Esse livro de Machado de Assis trata-se de um romance entre Estácio e Helena, e se inicia meio que com um baque, né? Estácio acabou de perder seu pai e na leitura do testamento ele descobre que tem uma irmã fora do casamento. E o pai pede no seu testamento que eles acolham a irmã e cuidem dela como se fosse uma irmã legítima, né? Que tomasse conta disso. E aí é um dos pontos onde você tem que se pôr na época. Hoje em dia, se alguém da família aparecesse com um filho de outra relação, fora do casamento, ainda ia ser um peso, mas não ia ter o peso dessa questão social tão grande como tem aqui, né? As regras sociais aqui são muito mais fortes, então existe um peso da sociedade sobre a família de legitimar, trazer para casa uma filha fora do casamento, né? Então o Estácio vai se dar de conta aí com essa irmã, vai tomar conta dessa irmã, né? E, assim, o livro é ótimo. Todos os personagens que tem aqui eu gostei muito, inclusive dos que é pra gente odiar, a gente acaba odiando muito. A escrita de Machado é sem comparação, mas é uma leitura muito difícil. E é aqui que eu vou pontuar a minha história com esse livro. Esse livro, o primeiro contato que eu tive com ele foi através da minha mãe. Ela queria me incentivar a leitura, eu estava começando a sair dos quadrinhos, e aí ela achava muito importante que eu lesse livros, e livros importantes, né? É aquela ideia de que a leitura só serve se for livros grandiosos. Só que não, leitura é leitura, cabe a você gostar o que você gosta ou não, né? E aí eu só fui aprender isso um bom tempo depois. Porque eu também tinha essa visão de que os livros clássicos eram coisa para ser lida e os outros, essas frescurinhas, por assim dizer, a gente ignorava. Mas eu, ao longo da minha vida de leitor, fui aprendendo que não era bem isso. Só que tem um porém, né? Você com 14 anos não tem a mesma dinâmica de leitura que com 27. E é o que acontece aqui. A escrita de Machado de Assis é ótima, ele é bem ácido em alguns pontos, mas não é de fácil leitura. Não é uma leitura muito fácil. Eu peguei esse livro aqui para tentar sair de uma ressaca que eu entrei por causa de outro livro, e eu pensei, tem 140 páginas, se eu não me engano. Então, deve ser bem mais fácil, vou terminar cedo, 144 páginas no total.
Então eu vou terminar cedo e já vou partir pro próximo com mais avidez, né, pro livro que eu tava lendo. E não foi bem assim. O livro tem uma certa dificuldade de leitura por causa dessa escrita que é mais antiga, é até citada na edição essa questão. E aí vamos voltando lá, né? A gente tem esse encontro de problemáticas, né? Uma problemática social, uma problemática familiar, Estácio e sua irmã. E Helena é uma boa personagem. Ela é inocente, ela é aquela clássica personagem romântica, mas ela também não é idiota, sabe? Ela sabe o mundo em que vive. Então, mas ela é bem perspicaz, bem inteligente e faz o que pode fazer, sendo limitada ali pelas questões da época. E essa história vai se desenvolvendo, ela vai conquistando o afeto da família, da nova família, né? Tem até a tia dela, que é a pessoa mais difícil de ser conquistada, ela ainda consegue, e isso é narrado, essa é uma parte interessante também. E eu esperava que ia ser um romance piegas, né? Que ia ser, os dois iam se aproximando e tal, ia ser esse amor impossível porque eles são irmãos, ia gerar toda essa tensão. E tem, mas é mais a questão social do que a questão do romance em si, que é tratado. Porque até o final é que fica claro que Estácio está apaixonado pela sua irmã. E aí, gente, a leitura foi ótima, o final foi muito bom. Vai ser surpreendente se você nunca leu. Eu li a introdução, então não tive uma surpresa, mas ainda, mesmo sabendo o que ia acontecer no final do livro, ainda foi muito, muito emocionante. Eu quase chorei. Foi quase. Faltou um pouquinho. Eu acho que se eu não soubesse, eu teria chorado. Eu tenho um coração mole. Vai se desenrolando nessa história, né? Vai contando a história de Estácio, vai contando a história do pai dele, vai contando a história da própria família, da mãe de Estácio, o que ela passou convivendo com o pai dele. E vai também contando a história de Helena, que é uma incógnita até então, né? Você só sabe que ela é filha do pai de Estácio, mas no final você vem descobrindo. E esse livro é uma prova, um dos que provam que para ter uma boa história você não precisa de muitas páginas. Eu tenho 144 páginas, chega a um ponto que meu Deus, faltam tão poucas páginas, como ele vai fechar bem esse livro, né? Parece que tem tanta coisa para ser desenrolada ainda, que se ele não tomar cuidado vai ficar muito corrido. Só que não. Ficou muito bem escrito, tudo. Em poucas páginas ele conseguiu fazer as conclusões corretas. E não vai esperando um final feliz aqui, gente. Não vai ter final feliz. É um final feliz na medida do possível. É até difícil pensar que é um livro da época romântica, justamente por causa disso, do final. Mas tem, gente. É romântico, não tem pra onde negar. O início do livro, aquela coisa meio piegas, todo mundo meio santinho, entendeu? Mas, enfim. É interessante também relatar essas questões sociais, né? Que é uma questão até contemporânea, que é aquela coisa de a moralidade que é exigida socialmente, mas que ninguém cumpre porque é algo restritivo e punitivo, não é algo real. Por exemplo, é cobrado um comportamento da família, né, no caso, e a família recebe a Helena de bom coração, mas a Helena continua sendo mal vista muitas vezes por algumas pessoas. Enquanto essas pessoas que cobram à risca, né, como no caso do Dr. Camargo, se eu não me engano, eles são basicamente imorais, né? Eles não poupam esforço para conseguir o que quer. E isso custa muita coisa. Então, Helena não é o primeiro livro de Machado que eu leio. Eu já tinha lido Dom Casmurro, que foi outro livro que não foi fácil. E aí foram aí Helena me deu aí umas 8 horas de leitura, pra você ver, né? Eu tenho um livro que tem uma dinâmica parecida de quantidade de páginas, foi uma leitura bem mais rápida, que inclusive vai ser a próxima resenha. E então foram 8 horas de leitura, e eu li The Witcher, que foram 300, durante 9 horas. Então não foi uma leitura simples, eu passei um bom tempo ali trabalhando, teve vezes que eu tive que voltar para poder entender direitinho cada detalhe, mas não é algo desestimulante não. Não foi nada que me puniu ou que se tornou uma dificuldade. Só é, assim, um pouco mais trabalhoso, mas não é nada que venha fazer desistir da leitura. Eu acho que é uma questão mais de intento, né, de tentar se esforçar, porque o livro é recompensador, ele vai recompensar esse esforço. Não é aquele livro que você está se esforçando para ler e o final é decepcionante ou a história acaba sendo de desapontar. Não.
É uma boa leitura. É Machado, né, gente? Eu vou passar pano aqui porque o cara é muito bom. E aí eu dei nota 5. Não é um dos meus favoritos, assim. Mas é um livro muito bom, é um livro muito bem construído, uma história muito bem trabalhada. Todos os personagens são muito bem feitos. E eu gostei muito da história. Então por isso que eu dei 5 estrelas, porque pra mim bateu nos 5 quesitos que eu avalio assim, mais ou menos. Mas lembre-se, não se deixe levar pela minha nota. Veja a resenha, veja o contexto, veja se você se interessa por essa temática. Se você gosta dessa questão de romance de época. Aqui é basicamente os Bridgerton, só que nacional e com uma pegada um pouco mais pesada. Não tem aquela coisa meio adolescente piegas, né? Não, nada contra os Bridgerton. Eu nem li, inclusive, mas eu tenho até interesse. Bom, é isso. 5 estrelas. Eu dei, inclusive, uma nota ali um pouco alta. É difícil a leitura, mas tranquilo. É uma leitura que eu indico, mas talvez não seja o primeiro. Se você quer começar por ler Machado de Assis, eu acho que talvez não seja o primeiro livro que eu indicaria para você. Eu acho que tem livros que são muito melhores e que vai fazer você se apaixonar muito mais por ele. Mas Helena, se você está procurando um romance, vai nesse, que é uma escolha muito segura. Então dá uma avaliada, vê, e geralmente esses romances clássicos na Amazon, inclusive as versões digitais, são muito baratas. Helena não é dos mais famosos dele, mas enfim. É isso, gente. Se você gostou dessa resenha, deixa o seu like aqui. Se você quer comentar, se você já leu esse livro e quer comentar alguns detalhes do que você achou, fala aqui com a gente nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E também, se você tiver sugestões semelhantes, para quem não curtiu muito a Helena e talvez vá gostar, ou até quem gostou e vai gostar de títulos semelhantes, adiciona aí a dica pra gente dar uma olhada depois e discutir, tá bom? É isso, depois de muito tempo, estamos de volta. Um abraço.